Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre fundamentalismo, né? Uma conversa que eu tive ontem com uma aluna no grupo dos recreadores, a gente começou a conversar e tal, e ela falou, mas esse cara é muito fundamentalista. E eu cheguei para ela, mas o Stanfield, todo mundo aqui no grupo é fundamentalista. Poxa, nossa, fundamentalista, que nome horrível. Tem que prender todos os fundamentalistas. Mas por que isso se dá? Vamos a um pouco a história. Eu não vou ser profundo aqui. Se quem quiser saber mais, só procurar algum artigo na internet. Mas o fundamentalismo, ele surgiu em contraposição ao liberalismo teológico. Como assim? Como assim, André? O liberalismo, por causa do iluminismo, o liberalismo ele entrou na teologia, ele se infiltrou na teologia, e aí foi praticamente criando pastores ateus. Em contraposição a isso, no início do século XX, surgiu um grupo de pessoas que trabalharam alguns temas, coisas, praticamente, vamos dizer assim, irrevogáveis do cristianismo, o que qualifica o cristianismo como religião. E eles passaram a ser conhecidos como fundamentalistas. Isso no início do século XX. Se eu não me engano, Karl Barth é um deles. Aí eu posso estar errando ao citar nome de teólogos aqui que fazem isso. Tá? Então eu peço perdão. Só que na década de 60, de 70, alguns repórteres, jornalistas começaram a utilizar o termo fundamentalista como uma coisa ruim. E na verdade não é. Porque o que é um fundamentalista? São pessoas que entendem que a morte de Cristo é salvadora, que entende literalmente a queda, a questão do literalmente a criação, literalmente a queda, que Deus criou todas as coisas. Parte desses pressupostos básicos, a morte de Cristo na cruz. Algumas linhas fundamentalistas entendem que o inferno é literal. Então, são pontos do fundamentalismo que você não tem um tipo de fundamentalismo só. Você tem vários tipos de fundamentalismo, mas essencialmente são aqueles que baseiam ou têm princípios inegociáveis. O que não se negocia no cristianismo? Que Cristo morreu para salvar nossos pecados. Isso não tem como negociar. Se você tirar isso do cristianismo, você exclui. Então isso é uma crença irrevogável, inegociável do cristianismo. Por exemplo, eu entendo que a Terra foi criada há 6.000 anos. Eu literalmente creio que Deus criou o mundo em 6 dias, né? E no 7º descansou, abençoou, santificou, e que a queda de Adão foi literal. Por quê? Se você tratar de maneira simbólica isso e tal, o que vai acontecer? Porque se a queda de Adão não foi literal, então o pecado não é literal. E aí você tira a força que o pecado tem, e com isso você tira a questão de Jesus. Então a morte de Jesus na cruz foi algo desnecessário. Se você tira a queda de Adão. Porque tudo começa com o plano da salvação, ele já se inicia lá. Então, na minha concepção, essas coisas são inegociáveis. A literalidade da criação, a queda de Adão, Jesus Cristo morto na cruz para salvar nossos pecados. São coisas inegociáveis. Isso já não é tão acadêmico, mas são coisas inegociáveis dentro da fé. Então, eu sou um fundamentalista neste aspecto, né? Eu sou um fundamentalista neste aspecto, né? E não é uma coisa ruim, isso é uma coisa base. Eu entendo que a Bíblia é minha norma de fé, entende? Então isso é um valor inegociável. Isso é ser fundamentalista. Agora, te pergunto, quantas pessoas assim existem? Uma tonelada. Todo mundo que vai na igreja, eu creio que 99% que vão na igreja, a Bíblia é a regra de fé. Que a morte de Cristo na cruz é um fator inegociável no tocante à salvação. Porque existem pessoas que, alguns teólogos, que eles tiram a substituição de Cristo, né, na cruz como nosso substituto e colocam como exemplo. Jesus morreu na cruz como exemplo. Isso retira o valor vicário, né, o valor de intercessão, o valor de redenção do cristianismo, da religião, da ligação. Então, fundamentalista é aquele que crê que a Bíblia é sua norma de fé, sua regra de fé. Tá? Mas o que aconteceu? Dentro da década de 70, você tem teólogos aí, jornalistas, que começam a utilizar o termo fundamentalista como algo ruim, sendo que não é.
Não é. E aí hoje quando você fala que alguém é fundamentalista, você está praticamente xingando a pessoa. Ah, seu fundamentalista. Uma vez um católico, um amigo católico me falou, Adolfo, mas você crê literalmente? Sim. Então você é fundamentalista. Com um termo pejorativo. Só que eu olhei para ele e falei assim, mas, meu amigo, você crê que Maria intercede por você? Creio. Você negocia isso? Não. Então ponto. Você é um fundamentalista também. É isso. Entende? Aí quando você liga o jornal, tem lá um muçulmano explodindo. Não um muçulmano, né? Não podemos dizer assim. Né? Tem um cara lá, que eu não posso dizer que os muçulmanos saem explodindo as pessoas. Né? Você tem 2 bilhões de muçulmanos e meia dúzia explode. Os muçulmanos, os fundamentalistas islâmicos. Bom, eles são fundamentalistas? Depende. Eles são uma jihad, é uma guerra santa, é outro assunto. Eles são uma guerra santa. Eles querem explodir e converter todo mundo ao muçulmanismo. Eles não enfrentam o liberalismo dentro do muçulmanismo. Eu não sou especialista em muçulmanismo, em Islã, mas eles simplesmente não estão defendendo algo. O fundamentalismo ele surgiu para defender. O Islã não. O Islã ele ataca. A questão dos que explodem, eles atacam. Eles não estão defendendo, eles estão atacando. Diferente da questão cristã com o fundamentalismo. Então é isso. Então quando alguém usar o termo fundamentalista para você, ou vier, entenda que fundamentalismo ele mudou de significância. Mas, essencialmente, todo cristão que vai na igreja com uma Bíblia debaixo do braço, que defende a Bíblia, é um fundamentalista. Né? É claro que existe a diferenciação entre porque, por exemplo, como eu sou adventista do sétimo dia, eu não entendo que o inferno seja como é ensinado pelos outros protestantes, normalmente, né? Mas eu tecnicamente sou fundamentalista, eu creio na Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus, eu creio que ela é inspirada, eu creio que ela foi transmitida de maneira correta, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Então isso são valores inegociáveis. Você vai ter, por exemplo, dentro dos batistas, pessoas que defendem a fé também com unhas e dentes, e assim, tá? Então, não tem nada de mal. Eu não vejo nenhum batista fundamentalista explodindo os outros, cortando a garganta de alguém. Entende? Por quê? Porque não é, a questão ser fundamentalista não é atacar, é defender, é compreender. São valores inegociáveis. O Islã, os muçulmanos, eles têm seus valores negociáveis, sim, mas eles não, eu falo dos que não atacam, mas esses que não atacam, eles são fundamentalistas, mas eles não atacam. Agora você tem um grupo de pessoas explodindo, matando e destruindo. Bom, esses eu já não entendo que são fundamentalistas, e sim terroristas, porque eles não estão defendendo a fé deles, eles estão atacando a nossa fé, é diferente. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Pode ser que eu esteja errado no conceito de fundamentalismo, alguém depois me corrija, por favor, mas é o que eu entendo como fundamentalismo. Fundamentalismo dentro do seu contexto histórico, ele surgiu em contraposição para com o liberalismo teológico e foi se desenvolvendo. Né? Não temos um só tipo de fundamentalismo, existem vários também, né? Dentro de cada desenvolvimento de cada pessoa, de cada denominação. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos.